O meu processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento começou quando eu passei a pensar nas coisas que eu estava pensando. É isso mesmo. Parece algo tão bobo, mas faz muito sentido. Vem que eu vou te explicar. Seja muito bem-vinda, mulher! Nesse canal tu vai estar encontrando conteúdo sobre autodesenvolvimento, como ser uma mulher virtuosa, como ser uma mulher intencional em todas as áreas de sua vida. Quando eu comecei a pensar nas coisas as quais eu estava pensando, eu comecei a perceber que eu não estava mais vendo sentido nas coisas que eu fazia, nas coisas que eu realizava, qualquer coisa. Tudo que eu ia fazer, eu estava fazendo estressada, porque eu não via mais sentido, eu não tinha mais motivação, não tinha mais propósito em nada que eu tava realizando. E aquilo ali tava me deixando muito angustiada, e foi quando eu comecei a reparar que eu precisava mudar aqui, eu precisava tomar uma atitude para que minha vida começasse a ser diferente. Porque eu só me via procrastinando, sabe? Deixando para depois as coisas que eu precisava fazer. E aí, consequentemente, eu não tinha mais confiança em mim mesma. Sim, eu perdi a confiança em mim mesma. Esse relacionamento com a gente é muito, muito importante pra gente conseguir realizar os nossos sonhos. Em outro vídeo eu vou aprofundar mais sobre esse conteúdo. Mas aqui eu vou te falar, eu comecei a não confiar mais em mim mesma, porque eu começava, vou fazer tal coisa, acabava não realizando. Mas eu vou fazer isso, acabava não realizando. Tinha muita ideia, mas não conseguia colocar nada em prática, porque eu não tinha mais motivação, ânimo pra nada. Só que isso interferiu na minha confiança em mim mesma. E acabou que eu não tinha mais confiança em mim para realizar tais sonhos, para realizar as coisas que precisava ser realizadas. Então, eu não via mais sentido, porque eu falava, poxa, eu só falo que eu vou fazer e acabo não fazendo. Talvez realmente isso não seja para mim, talvez realmente eu não vou conseguir realizar os sonhos que eu tenho, sabe? Talvez eu não seja essa pessoa, talvez eu não seja merecedora. Então começou a vir todos esses pensamentos, por isso que eu falo, pensar no que tu tá pensando é muito importante, porque daí eu comecei a ver tudo isso que tava acontecendo na minha mente e dentro de mim. E o meu autodesenvolvimento então começou de verdade quando eu passei a entender as coisas que iriam me dar frutos e coisas que iriam fazer a minha confiança em mim mesma voltar. Então comecei a criar uma mini rotina. Eu não regrei no início a minha rotina, porque meio que me causa uma ansiedade até hoje. Não é tão regradinha assim, não, tá hora eu vou fazer isso, tá hora eu vou fazer aquilo. Não, eu coloco 5, 7 coisas que são importantes no dia, que vão me gerar frutos no futuro e que são realmente importantes pro meu autodesenvolvimento. Resumo da ópera. Comece a pensar nas coisas que tu tá pensando. Isso é muito importante. Comece a analisar por que eu tô pensando isso, por que eu tô pensando aquilo, por que eu comecei a pensar e quando que eu comecei a pensar isso. Depois, crie hábitos aos quais tu vai voltar a confiar em ti mesmo, porque pode estar acontecendo de tu tá num relacionamento meio perturbado contigo mesma. E para te conseguir realizar os teus sonhos, é muito importante tu voltar a confiar em si. Então, comece a criar esses hábitos e cumpri-los. Tu não vai criar pra te ficar bitolada, tá? Pra te ficar neurótica que tu tem que fazer, não. Cria conforme tu pode, conforme a tua demanda do teu dia. Porque às vezes tu trabalha, sabe? Tem tudo, então tenta inserir conforme ali a tua realidade, mas não faz nada que tu não vai cumprir, porque isso causa um atrito contigo mesma, tá? Tu vai acabar tendo uma briguinha contigo mesmo e a tua confiança cada vez mais vai ficar abalada. Então só faz coisas que tu vai conseguir cumprir, começa um hábito de cada vez, porque dessa forma tu não vai ficar tão cheia, sabe, de coisas pra fazer no dia e acabar não realizando nada, acabar procrastinando, porque daí talvez tu fique nervosa, assim que nem eu, sabe, um pouco ansiosa que tem que realizar tais coisas e tem muita coisa no dia. Então, uma coisa de cada vez. Foi essas coisas que eu comecei a fazer no meu início e começaram a dar certo, e principalmente o meu relacionamento com Deus. Eu não sei qual é a tua religião, mas eu comecei a ter um relacionamento mais aprofundado com Deus, a orar, a fazer do meu devocional, a agradecer pelas pequenas coisas que acontecem e estão acontecendo em minha vida, ver sentido, ver significado, ver um propósito, ver que Deus está cuidando da gente nos mínimos detalhes. Então foi isso tudo que eu comecei a fazer para iniciar o meu processo de autodesenvolvimento, para mim ter uma vida melhor e começar a realizar os meus sonhos novamente.